Então, terminada a parte mais importante, que é a adoração, vamos para a segunda parte mais importante. É uma piada, tá? É, Chaves capítulo 8, versículo 33, que, que na verdade é Chaves do 8, né? Em espanhol, Chavo del Ocho, então não é capítulo 8, mas é episódio 33, da temporada de 1976, tá? O nome desse episódio é O Festival dos Vizinhos, ou Festival da Boa Vizinhança, é a segunda parte do Festival da Boa Vizinhança. E as crianças lá da vila vão fazer uma apresentação. Se você não sabe quem é o MacGyver, eu espero realmente que você conheça quem é o Chaves. É, mas as crianças vão fazer uma apresentação de teatro do Chapolin Colorado. E logo antes dessa apresentação, o professor Girafales, que é o professor da escola... Nossa, eu vou ter que ficar explicando Chaves aqui, vai ser difícil, né? É que tem pessoas muito novas aqui. O professor vai fazer a introdução do teatro das crianças. E ele começa falando assim, aí eu vou só ler a transcrição aqui, tá? Bem, essa representação teatral foi organizada e dirigida pelo seu Madruga, mas não caçoem dele. Talvez, para vocês, o trabalho dele pareça tolo, inútil, ordinário, vulgar. Sim, concordo. Mas leve em consideração que se trata de um indivíduo sem nenhum preparo. De um pobre diabo que nem sequer terminou o primário. De um pobre infeliz que apenas sabe ler e escrever. De um... Professor. Menos. Deixe-me continuar, seu Madruga. De um João Ninguém que... Professor, já chega. Eu ainda não terminei, seu Madruga. Pois é, por isso mesmo, é que eu não gosto de ser elogiado em público. Eu lembrei dessa passagem. Eu lembrei desse trecho do episódio, porque enquanto eu estava lendo Neemias, né, enquanto a gente tem lido e estudado Neemias durante essa série, e também enquanto eu tenho reassistido Chaves pela sei lá qual vez, eu fiquei pensando no quão treinadas essas pessoas foram para construir esse muro. E o quão improvisadas talvez algumas coisas tenham sido. Então, a fim de contexto, eu vou tentar ser bem breve, porque a gente está fazendo uma série e essa é só a parte 4, tá? Então imagine se eu for pregar lá no final. Mas, a fim de contexto, Neemias é um judeu. Há muitos anos, os seus antepassados abandonaram a Deus, o seu rei foi derrotado, o país foi destruído, seu povo foi levado prisioneiro, e as ruínas continuam lá para lembrar a todos que os israelitas fracassaram como uma nação. Então, Neemias é um judeu, mas ele é um judeu que serve na corte do rei persa Artaxerxes. E embora as circunstâncias que levaram ele a viver num palácio com um cargo de confiança e de risco não sejam as mais desejadas, tudo indica que ele vivia bem e que ele era dedicado e reconhecido no seu trabalho e que a distância, tanto geográfica quanto temporal, que ele vivia de Jerusalém e de Judá, fazia com que as ruínas de Jerusalém não incomodassem a consciência dele e nem o seu coração. Até que um relato muda tudo isso. Depois de conversar com o seu irmão Anani, que tinha acabado de chegar de Jerusalém, e ouvir dele que a cidade estava arrasada, que as pessoas estavam humilhadas, que os muros tinham sido derrubados e as portas estavam queimadas, o coração de Neemias fica inquieto. E ele chora, lamenta, ora e jejua por dias, até que ele decide tomar uma atitude e usar uma oportunidade com o rei para fazer um pedido que poderia custar o seu emprego e talvez até a sua vida. Além dessa licença temporária no trabalho, ele pede ao rei uma autorização para reconstruir os muros da cidade, muros que inclusive o próprio rei Artaxerxes tinha decretado que permanecessem derrubados. Pede cartas de recomendação e liberação de transporte e também recursos materiais para o seu projeto. E como se isso fosse pouco, o rei também manda para ele de brinde uma escolta de soldados e cavaleiros para acompanhar Neemias nessa viagem. Então Neemias é esse cara que pertence a um povo, mas está vivendo num outro lugar
porque o povo dele foi dominado e várias pessoas foram levadas embora e expulsas da sua terra ou levadas prisioneiras. E ele é um dos caras que está servindo na corte do rei, fica sabendo que a terra natal da família dele está ainda em ruínas e que as poucas pessoas que ainda habitam lá, estão passando por uma grande humilhação. E ele fica muito inquieto então com isso, constrangido com isso, e ele começa a orar e jejuar. E ele pede então ao rei que desse para ele essa licença no trabalho. E o rei concorda, pergunta quanto tempo. A gente percebe depois na leitura que Neemias fica anos ali. Mas o rei concorda e fala, não, tudo bem, pode ir de licença. E aí ele fala assim, então você poderia me dar uma carta de recomendação e me liberar aí um transporte? Tipo, coloca uma tag para eu pagar só no hospedagem aqui. E também fala com o cara lá da floresta para ele me dar umas madeiras aí para eu construir minha casa e os portões e tudo que eu vou precisar na construção. E acho que é isso, acho que eu não preciso de mais nada. Aí eu ia falar, não, pô, leva também uns guardas aí para você. E aí o rei manda ele, o que é a coisa mais esquisita do mundo, porque esse rei poderia falar assim, cara, tipo, eu vou ficar pagando seu salário aqui e você vai sair de licença por sei lá quantos anos para reconstruir uma outra cidade que eu queria que ficasse derrubada lá e você ainda está me pedindo ajuda? Pois tome aqui uns soldados para te ajudarem lá. Então, tipo, parece uma história muito esquisita se a gente não tivesse levando em consideração que é Deus quem está conduzindo tudo isso. E que foi Deus quem colocou no coração de Neemias o desejo e esse ímpeto, esse sonho para que as muralhas fossem reconstruídas. Então ele chega em Jerusalém, reúne alguns amigos e percorre todo o território onde ele pretendia reconstruir o muro. Ele conta aos seus companheiros o que Deus tinha colocado no seu coração e tudo que havia acontecido e convoca os amigos dele a reconstruir os muros. Convoca o povo a reconstruir os muros de Jerusalém. Eles aceitam cheios de coragem e determinação e então os trechos são distribuídos e cada um com os seus grupos e famílias começa o trabalho. E o capítulo 3, que o Rodrigo ensinou na semana passada, registra a lista das pessoas que trabalharam em cada trecho do muro, dando a volta completa no território determinado. Enquanto Neemias toca o seu projeto de reconstrução, Sanbalate, Tobias e outros vão se manifestando em oposição conforme ficam sabendo dos avanços da obra. Então, enquanto está rolando tudo isso, desde quando Neemias ainda estava ali na Pérsia para sair, o capítulo 2 já nos diz que Sanbalate e outros caras que sempre estavam com ele ali, que não faziam parte do povo judeu, eles não querem de jeito nenhum que Jerusalém seja reconstruído seus muros, que de qualquer maneira Jerusalém se torne importante de novo, ou que tenha qualquer relevância, ou enfim, mesmo que simbolicamente seja revitalizada. E eles tipo tentam de todas as maneiras, toda vez que eles ouvem falar disso, eles ficam super engatilhados e começam a falar mal e reclamar e xingar e provocar e falar várias paradas. E a gente vai vendo durante o livro que esses caras sempre vão estar ali provocando eles e sempre vão estar tramando contra Neemias e contra os judeus que estão ali realizando essa reconstrução. Então hoje a gente está no capítulo 4 e eu dividi ele em 3 sessões, tá? E cada trecho vai ter uma situação e uma manifestação de oposição ou uma resposta de Neemias. E os trechos que a gente vai ler vão ser Neemias 4, de 1 a 6. Depois a gente vai ler Neemias 4, do 7 ao 15. E depois a gente vai ler Neemias 4, do 16 ao 23. Tá? Para quem está anotando aí, se fica mais fácil. Então é isso. Então, Neemias 4, capítulo 1, a partir do versículo 1, eu estou lendo na NVI. Diz assim: Quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: Pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe.
Ouve-nos, ó Senhor. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros, como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados e nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, ficamos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Então aqui a gente tem uma... Ele começa já o capítulo com a reação de Sanbalate ao saber que os israelitas estavam mesmo construindo ali e tinham continuado, né, a construção do muro. No finalzinho do capítulo 2, eles chegam ali e falam assim, e essa Jerusalém, o que vocês estão fazendo aí? E aí Neemias já dá uma resposta para eles, mas eles continuaram a construção, e aí quando Sanbalate fica sabendo que eles continuaram, né, estavam mesmo ali focados na obra, ele começa a fazer essas provocações. E a gente vê também ali qual foi a resposta de Neemias. Então, no capítulo 2:10, Neemias já tinha registrado que Sanbalate e Tobias tinham se irritado com gente interessada no bem dos israelitas. Isso é quando ele ainda está lá na Pérsia. Depois, no 2:19, depois de chegarem a Jerusalém e convocar o povo para a reconstrução, eles se manifestam desprezando e perguntando do que se tratava esse projeto e se eles estavam se rebelando contra o rei. A resposta de Neemias foi bastante clara. E ele a considerou suficiente, já que nós não temos muito mais registros de conversas entre Neemias e Sanbalate por esse período. Neemias responde invocando a mais alta autoridade, o próprio Deus dos céus, e acima do rei. E mesmo tendo apoio, cartas e recomendação, recursos formais do rei para a obra, ele não fez questão de discutir isso com Sanbalate e Tobias. A resposta dele foi: vocês não têm parte, não têm direito e não têm memorial em Jerusalém. De certa forma, Sanbalate e Tobias não tinham muito o que fazer além de xingar na rede social. Falar é muito mais fácil do que fazer. E eles se irritam, que é o que a gente vê ali no capítulo 2, versículo 10. Eles zombam e desprezam, que é o que a gente vê no 2:19. E eles ficam furiosos e ridicularizam, que é o que a gente viu aqui agora no capítulo 4, versículo 1. A fala deles aqui tem uma intenção clara de desmotivar, de deslegitimar e de quebrar o espírito dos israelitas. O David Guzik, que é um comentarista bíblico, ele diz assim sobre esse trecho: nós agimos de forma diferente quando nós temos fé e quando nós estamos desanimados. Nós oramos de forma diferente quando nós temos fé e quando estamos desanimados. Nós lemos e ouvimos a palavra de Deus de forma diferente quando temos fé ou quando estamos desanimados. Não é de se admirar que Satanás se esforce tanto para nos afastar da fé e nos manter no desânimo. Então, a intenção deles aqui é muito clara, de que eles estão zombando e desprezando os israelitas que estão trabalhando. E a fala deles, o jeito que eles falam, dá mesmo esse tom bem, tipo, de provocação, assim, né? Será que eles vão, né? Esses frágeis judeus, então ele questiona aqui a capacidade e a força dos judeus. Ele fala, será que eles vão restaurar o seu muro? Ele questiona a viabilidade desse projeto. Será que eles vão oferecer sacrifícios? Ele questiona também a validade do envolvimento do Deus de Israel nesse projeto. Será que eles vão terminar esse muro em um dia? Ele questiona a determinação do povo. Será que eles vão construir um muro com entulhos? Ele questiona a qualidade do trabalho. Mas esse povo era de Deus, o sonho de reconstruir veio de Deus, o muro era de Deus, a capacitação vinha de Deus. Sanbalate e Tobias estavam zombando dos judeus, mas com isso eles também estavam pondo à prova a missão de Deus. Mas o que você faria no lugar deles? O que você faria se estivessem falando isso de você, sei lá, no seu trabalho, ou sobre algo que você exerce como ministério aqui na igreja, ou sobre alguma outra atividade, ou, enfim, característica sua? Qual que seria a tua reação, assim, a tua resposta? Versículo 4 diz assim: ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra.
Não perdoes os seus pecados e nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Neemias se lembra muito bem a quem pertence tudo isso. E isso nunca saiu da sua mente e do seu coração, e ele não se abala com essas provocações. Em resposta às ofensas e às provocações dos inimigos, ele ora ao Senhor. Que eles mesmos sejam envergonhados, que eles sintam na pele o que nós sentimos sendo exilados. Traz um castigo sobre eles por causa do que eles fizeram contra o Senhor e contra nós. Quando ele diz, né, faz cair sobre eles a zombaria e que eles sejam levados prisioneiros como despojo para outra terra, que foi o motivo de Jerusalém estar destruída. Foi exatamente o que tinha acontecido com o povo dele. Não perdoe seus pecados e nem apague as suas maldades, porque eles provocaram a tua ira. Então eles pecaram contra o Senhor, mas diante dos construtores, ou seja, do próprio povo. E aí, voltando na referência do Chaves, né? Tem uma outra personagem que pra mim é uma das mais irritantes de todos, que é a Pops. E o bordão dela na série é: vai contar tudo pra sua mãe. Numa voz fanha e anasalada que eu não vou fazer agora. Mas parafraseando ela, é tipo assim: ah, vai contar tudo pro seu Deus, Neemias. E é meio isso que ele faz. Diferente da primeira vez, Neemias não se dispõe a dar uma resposta diretamente aos opositores. Até porque a resposta dele foi: vocês não têm parte, vocês não têm direito e vocês não têm memória sobre Jerusalém. Mas a resposta dele é: Senhor, olha como esses caras são os vermes. Presta atenção nessa situação e faz alguma coisa. Porque eu preciso continuar te obedecendo e construir. É interessante que Neemias joga para o Senhor toda a indignação dele, em vez de falar com os caras, e que ele pede que o Senhor seja o juiz e exerça juízo sobre esses caras, mas ao mesmo tempo ele relembra qual é a posição dele nisso tudo, que eles são os construtores. Ele relembra o motivo dele estar sendo caçoado e ele relembra o motivo dele estar ali em primeiro lugar. Ele relembra que o papel dele ali é ser um construtor e não um debatedor, sei lá. Versículo 6 diz assim: nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão nós chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Neemias não dirige palavra aos inimigos. Ele não reage no mesmo nível, ele não retribui com insultos ou com argumentos. E ele não foi lá esfregar na cara dele as cartas que o rei tinha dado para ele. Quando eles perguntaram: ah, vocês estão se opondo ao rei? Ele fala assim: o Deus dos céus vai realizar essa obra. E dessa vez, ele não chega lá e fica assim: cala a boca, o rei me deixou vir aqui, ó, mandou dinheiro, mandou guarda, mandou tudo, fica quieto, não estou desobedecendo ninguém, para com isso, vai cuidar da sua vida. Ele não responde isso. Ele responde aos inimigos sendo fiel à sua missão. Ele não precisa se defender, e muito menos precisa defender Deus. Ele sabe que no fim do dia, o que vai dizer quem está certo ou errado é a altura do muro. Se eles pararem de reconstruir para ir brigar, convencer, se posicionar, os inimigos já conseguiram o que eles queriam, que é interromper a obra. Mas o muro vai subindo, em toda a sua extensão, e chega até a metade. Segundo um arqueólogo israelense, chamado Michael Avi-Yonah, o projeto de Neemias englobava a cidade de Davi e o Monte do Templo. Então tinha cerca de 1.600 metros de extensão, então tipo, sei lá, 1,5 km, e 8 metros de altura. E a obra foi reconstruída em 52 dias, segundo o que a gente vai ver um pouco mais para frente no texto. Eu tentei traçar aqui no mapa em Curitiba mais ou menos o que seria isso. E se você é daqui de Curitiba, talvez seja familiarizado ali com o centro. Então, tipo, se você pegar ali na Praça Rui Barbosa e você estiver ali naquela esquina onde tem tipo a Nicê e o Balarote, sabe, ali com a 24,
e você sair dali e você subir até lá na Praça Osório, e você chegar até a outra ponta da Praça Osório, e aí descer ali de novo até chegar na outra ponta da Rui Barbosa, e fechar ali de novo na Nicei, no Balarote ali, é mais ou menos esse o tamanho do que eles estão reconstruindo, tá? É tipo 2 praças e 2 quadras aqui em Curitiba, mais ou menos isso. Que dá mais ou menos, ali dá acho que 1.500, 1.400 e pouco, fazendo esse trajeto. O deles ali é aproximadamente 1.600. Existem é, algumas versões diferentes desse muro que ele reconstruiu e tal, não existe um consenso oficial sobre, mas é aproximadamente isso, e o muro devia ter uns 8 metros de altura. Então a gente está falando aqui de um muro de, tipo, sei lá, dependendo do seu ritmo, né? Mas de, no máximo, ali uma meia hora de caminhada ali para percorrer tudo, se você estiver no meio de entulhos e tudo mais, né? Mas que tem tipo uns 4 metros de altura, mais ou menos. Era importante que os muros fossem construídos simultaneamente em todos os trechos. Por quê? Porque se você está construindo um muro ao redor e você fala, todo mundo aqui, vamos construir essa parte, e daí os inimigos vêm e dão a volta, não adiantou nada. Então todo mundo tem que construir junto, então você tem que distribuir todo mundo, que foi o que eles fizeram no capítulo 3, né? Ele comenta quem que estava construindo cada trecho. É, e é interessante porque, reforçando o que o Rodrigo falou semana passada, cada um trabalhou no que pôde, da forma que pôde, com o material que tinha, mas todos fizeram isso juntos, totalmente dedicados ao trabalho, e é por isso que, apesar de toda essa provocação ali, o muro chega até a metade, em toda a sua extensão. E aí eu pensei numa coisa muito interessante quando eu estava lendo sobre essa parte, que é de que eles estavam construindo para outras pessoas. O próprio Neemias, se a gente for pensar no texto ali no começo, ele chega e conversa com o rei e ele fala assim, ó, eu quero uma licença para ir lá construir o muro. E daí, o que pra mim é muito louco, porque ele podia falar assim, eu quero uma licença. E aí, tipo, nem precisava falar do que era, né? E aí talvez se eu perguntasse assim, pra quê? Ele fala assim, reconstruir Jerusalém. Execute, tá ligado? Tipo assim, mata esse cara. É, mas ele falou, tipo, execute a obra, né, no caso. Mas a parada é que ele, tipo, pretendia voltar pro trabalho dele. Ele falou, ó, vou lá, vamos reconstruir, e depois eu volto aqui e continuo servindo o vinho do senhor aqui, tá tudo certo, sabe? A ideia dele era reconstruir a cidade para quem viesse depois dele. Muitos desses caras que estavam também construindo já eram pessoas mais velhas, que sabiam que não iam ficar muito tempo, talvez, vivos ali, morando em Jerusalém. Com o risco que eles estavam de ser invadidos ali e tudo mais, talvez alguns tivessem com noção de que a vida tipo, ia ser talvez até encurtada por causa disso. Mas o fato é que eles estavam pensando em quem iria permanecer ali. E uma coisa que eu falei com os adolescentes na semana passada, quando estava fazendo o capítulo 3 com eles lá embaixo, é que se você é um israelita, reconstruir os muros de Jerusalém significa reconstruir os muros da sua própria casa. Se você faz parte do corpo de Cristo, zelar pela igreja é zelar pela sua própria família. Então, pensando numa aplicação muito simples para a gente aqui, com a plantação, que muito diferente de um um exílio é um envio, né? A gente está com muitos lugares vazios e algumas brechas nos nossos assentos aqui. E a gente está procurando oportunidades para preencher esses lugares. Então, lembre sempre de convidar pessoas. Pense que a gente está formando essa comunidade para pessoas que ainda não estão aqui. Pensa que a gente está cultivando uma igreja e o ambiente que a gente está zelando e a cultura de igreja que a gente está cultivando e fortalecendo aqui, ela é para pessoas que a gente já conhece, mas que ainda não estão aqui. Seguindo. Versículo 7 diz assim: Quando, porém, Sambalate, Tobias... Opa, peraí. Tá certo. É que eu estava lendo no outro trecho que eu tinha marcado.
Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Antes tinham ficado irritados, agora furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, nós estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles de vez. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos tudo o que Deus tinha de tudo e que Deus tinha frustrado sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Sempre escuto esses discursos tipo assim: lutem pelas suas famílias, não sei o quê. Eu lembro do Retorno do Rei. Quem pegou, pegou. Então, a gente vai vendo ali que esse time de haters que Sanballat está reunindo vai aumentando. Cada vez mais gente se irrita e se opõe à reconstrução. O plano deles era atacar Jerusalém. Mas é importante para nós notar a palavra confusão aqui. Essa palavra aparece uma outra vez no Antigo Testamento, em Isaías. E agora eu acabei de me lembrar que eu tinha mais um versículo que eu não te falei, Ana. Mas está tudo certo. Isaías 32, versículo 6. Diz assim: pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras contra o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Essa expressão de que eles queriam causar confusão é a mesma que Isaías usa e é traduzida aqui em Isaías como espalhar mentiras contra o Senhor. Então a gente entende que a intenção deles era de realmente distrair o povo e causar confusão e trazer mentiras ali para eles. Os inimigos planejam o ataque, mas eles sabem que confundir os israelitas é a melhor forma de desanimar o povo e impedir a reconstrução. A gente também não sabe, não fica claro para nós se eles em algum momento souberam da autorização do rei. E se esse fosse o caso, eles não tinham autoridade nenhuma para ir lá, peitar os caras e falar: ah, olha aí, vocês estão aí construindo sei lá o quê, porque vai que o rei manda o exército persa contra eles, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, tipo assim, a parada deles era: cara, a gente tem que dar um jeito de desmotivar esses caras e, tipo, trazer confusão e acabar com esse negócio de dentro para fora. Mas no versículo 9, Neemias novamente diz assim: nós oramos. Então, Neemias 4:9 diz: nós oramos ao Senhor nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Então a gente vê aqui que eles estão orando e protegendo. Eles oraram a Deus e continuaram trabalhando. Os guardas protegiam os trabalhadores. O objetivo é guardar a obra de interrupções. Não fica tão claro para mim aqui, mas eu imagino também que esses primeiros guardas que ele menciona poderiam ser os oficiais persas que o rei tinha enviado para ele. Porque depois ele vai dizer que ele prepara, né, pessoas do próprio povo para estar ali como guardas, também protegendo. Mas nesse primeiro momento ele fala que ele colocou guardas. Então eu imagino que eram alguns dos guardas que tinham vindo ali com ele. Versículo 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, nós não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. A metade no trabalho é significativa.
porque eles estavam na metade do muro, né? Então eles já tinham trabalhado muito, mas ainda tinha muita coisa para ser feita. Tirar o entulho também é muito trabalhoso, mas é necessário. O próprio povo estava prestes a desanimar e ceder ao cansaço. Eles também começam a reclamar e trazer suas próprias queixas ali de que realmente estava muito difícil e que era muito desafiador e que talvez eles não fossem conseguir. As ameaças dos inimigos deviam aumentar a tensão e o cansaço físico e mental. Eu sou do tipo de pessoa que vive pensando em tudo que pode dar errado. Eu não sei como que você é. Se você não é assim, sorte a sua e de quem vive com você. Porque às vezes é muito difícil conviver comigo. Mas eu fico pensando nisso o tempo inteiro. Toda vez que alguém me traz alguma ideia ou algum projeto de alguma coisa diferente do que está sendo feito, o Rafa que sabe, quando ele fala alguma coisa do café, eu sempre levanto, tipo assim, todas as coisas que podem dar errado. E o porquê que isso vai ser muito difícil, e o porquê que não vai dar certo, e o porquê que a gente já está fazendo um negócio tão legal, e o porquê que precisa mudar. E eu não acho essa uma qualidade louvável, tá? Eu tô contando isso como realmente uma coisa muito difícil para mim. Mas quando eu fico pensando, né, em tudo isso que pode dar errado, se eu tivesse ali com o Neemias, eu já até começo falando assim, mano, pra quê, velho? Por que você vai fazer isso, cara? Sabe, tipo, não vai dar certo. Você fala, tá, mas você vai lá sozinho, pra quê? Tipo assim, não, o povo vai me ajudar. Que povo? Não, o povo lá que mora lá. Os caras estão morando lá faz uma cara e não fizeram nada, velho. Você acha que você que vai. Você que nunca foi lá, vai chegar lá falar e os caras, não, beleza, vai. Tipo assim, governe sobre nós, sabe? Tipo, isso nunca vai acontecer, cara. E se acontecer, qual que é o treinamento que esses caras têm pra construir isso aí? Você não é o MacGyver. E aí eu preciso fazer uma explicação sobre o MacGyver, né? O MacGyver era um personagem num seriado chamado MacGyver. Aliás, não era MacGyver, né? Como é que era? Era prova de tudo, não era? Profissão Perigo. É, Obrigado. Mas muita gente chamava de MacGyver. E o MacGyver era um cara que sempre resolvia várias paradas, tipo, muito inescapáveis, assim, com os objetos mais inusitados de todos. E era tipo isso. O cara vai, sei lá, desarmar uma bomba com uma bala fine e. Tipo um clipe de papel, sabe? Coisa assim. Então, tipo, Neemias tá indo pra um trabalho improvisado aqui. E ele chega lá, tipo, e os próprios caras zombam disso. Eles falam, tipo assim, cara, você conseguiu madeira com o cara lá da guarda, lá do rei, beleza. Mas assim, você não vai construir um muro de madeira, isso não é uma cerca, é um muro. E aí você vai construir de onde essas pedras? Ah, os entulhos. Muito bem, parabéns. Tipo assim, você vai pegar as pedras que estavam já destruídas aí e você vai construir um muro com isso. E era meio esse o plano, né? Mas a ideia aqui é que, tipo assim, tinha tudo para dar errado. Mas ao mesmo tempo, quando os inimigos estão ali atacando contra e provocando e falando tudo isso, o intuito deles, diferente da minha cabeça, que geralmente é evitar mudanças e conflito e frustração, era justamente frustrar e desanimar o povo e comprometer o que estava sendo feito. E ainda eram só palavras. Eles tinham falado, vocês não vão fazer nada. E, tipo, não fizeram nada. Vocês estão aí fazendo isso aí, não vai dar certo. E não fizeram nada. Nós vamos atacar vocês. E não fizeram nada. Nós vamos matar vocês. E não fizeram nada. Ainda eram só palavras. Ele diz ali depois no versículo 12, 13, que alguns judeus que moravam ali perto vieram alertá-los sobre o plano deles. E daí, com isso, ele fala então que ele posicionou alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias e armados de espadas, lanças e arcos. Então, alguns judeus ficaram sabendo dos planos de ataque do inimigo e contaram aos seus irmãos. Neemias conhecia o terreno. Ele sabia o que fazer e onde posicionar os guardas. Então, mesmo que o projeto dele não envolvesse uma trama militar de tipo assim, olha, vamos colocar seguranças aqui, câmeras aqui, alarmes aqui, sei lá mais o que, ele tinha passeado antes pelo lugar e ele tinha visto o trajeto e ele conhecia esse perímetro e ele sabia na hora que ele tomou a decisão, beleza, vamos fazer então, ele já sabia como fazer. Então, vamos colocar os guardas aqui, 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 beleza. Aí os caras vieram, os caras que estão tramando um negócio mais sério aí.
Aí ele falou, então, vamos lá quebrar tudo. Não. Falou, vamos então pegar uns caras, pega alguns caras do povo e coloca eles como guardas aqui também. Agora, além dos guardas, então, alguns do povo foram colocados para proteger os seus irmãos e irmãs. E aí ele fala no 14 que ele fez uma rápida inspeção. Imediatamente disse aos nobres, oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem pelos seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Eu imagino que o fator surpresa era algo importante do plano de Sanbalate, mas ao mesmo tempo eles eram muito tagarelas e ficavam postando tudo que eles estavam fazendo e, sei lá, tipo, se organizando pelo Instagram e pelo WhatsApp, e aí a galera ficou sabendo o que eles iam fazer e falou assim, ó, os caras estão vindo aí, e provavelmente Neemias não seguia Sanbalate, né, então ele também não estava sabendo de nada. Aí sempre tem aquela galera que segue as pessoas de quem não gosta, para ter assunto, e aí eles ficaram sabendo e falaram, ó, vi nos stories aqui do Sanbalate, que os caras marcaram aqui, ó, contagem regressiva no Instagram, amanhã, meio-dia, eles vão vir aqui. E aí, eles falaram, então vamos colocar os guardas. E aí eu imagino, tipo, sei lá, Sanbalate e os caras chegando ali com os caras deles, aí de longe já vê que tem uns guardas, daí, tipo, sabe daquela... Sai assim, todo mundo dando meia volta, né, e tipo, falou assim, putz, agora acho que não, eles estão levando esse negócio, eles estão levando essa treta muito a sério, pessoal, vamos voltar para casa. E aí todo mundo voltou para casa, e ele falou, Deus frustrou o plano deles, e a gente poder voltar ao trabalho, né, nós voltamos ao muro, cada um para o seu trabalho. Então, Neemias estava muito ciente do risco e da ameaça. Quando ele, num primeiro momento, só responde e não fala assim, então vem pro pau, então que nós vamos ver aqui quem que tá amando os guarda-persa que matam. Ele tipo, só falou, cara, fica na tua aí, nós aqui, vocês lá, e ninguém sai na mão. Mas, depois quando ele falou, ó, os caras estão ameaçando, ele fala, então guardas, por favor, fiquem aqui na frente. Ele falou, ó, os caras estão falando que vão vir aí. Aí ele fala, então vamos aumentar aqui a guarda. Ele não estava subestimando essa parada. Ele não iludiu o povo, ele não fingiu que não era uma ameaça real. Ele não subestimou os inimigos, mas também não subestimou o seu Deus. A resposta aos insultos e ameaças, novamente, é uma obediência prática. Todos se prepararam para um eventual ataque, mas todos seguem trabalhando. Os inimigos desanimaram ao saber que o seu plano foi exposto. E nós não temos uma explicação exata, mas considerando o comportamento de Sanbalate e dos outros, a sua principal arma contra os judeus ainda era a provocação e as ameaças. Talvez, ao ver que os judeus continuaram trabalhando sem se distrair, focados na sua construção e preparados para se defender e lutar com armas, caso fosse necessário, eles pensaram que não seria tão simples assim parar esse projeto. O que é muito curioso perceber que os adversários desanimam porque eles também veem que eles não só estão protegidos, mas que eles continuam trabalhando. Que não importava ter guardas ali. Quem estava construindo, continuou construindo. Que era o que eles não queriam. E agora a gente chega na nossa parte 3. Neemias capítulo 4, versículos 16 até o 23. Diz assim, daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho da construção, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos e couraças, que, ao meu ver, também é o trabalho, mas é o trabalho de guarda. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. Então ele distingue novamente aqui que metade do povo estava armado, mas também haviam os oficiais, que é o mesmo termo que ele usa para falar dos guardas que o rei Pérsia tinha mandado para ajudá-lo na viagem. Que estavam davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós. Ali, o nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho
com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa, a cada um, e cada um permanecia de arma na mão. Algumas traduções vão dizer que permanecia de arma na mão até quando ia tomar água. É muito interessante uma coisa, que os oficiais tinham ido ajudar, mas quem ia reconstruir eram os próprios judeus. Eles não trocam funções. Talvez os guardas fossem muito mais fortes e fisicamente aptos para reconstruir um muro do que alguns idosos e mulheres que estavam construindo o muro ao redor das suas casas e na sua cidade ali. Mas eles não transferem a responsabilidade do que era a missão deles de fazer. Metade reconstrói, metade protege, todos trabalham. Alguns se dedicam a limpar, restaurar e construir. Alguns se dedicam a observar, vigiar e proteger. Metade do povo permaneceu armada e pronta para o combate. Parte trabalhava com uma mão e segurava uma arma com a outra. Parte construía com as duas mãos, mas portava uma espada o tempo todo. E aí, aqui no finalzinho do 18, no versículo 19, ele diz, né? E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande, extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, e o nosso Deus lutará por nós. É interessante que ele diz assim: nós estamos distantes uns dos outros, mas nós estamos a um chamado de distância. Se algo acontecesse, todos juntariam esforços onde fossem chamados. Deus lutaria por eles. Nós nos distribuímos para o trabalho muitas vezes. Cada um serve em uma coisa, cada um mora num bairro diferente, cada um tem rotinas e demandas diferentes uns dos outros. Mas se a trombeta soar, é importante que haja um senso de unidade e de importância para quando uma parte dessa obra é ameaçada. E agora eu estou falando da gente. É importante sabermos quem está trabalhando ao nosso lado. Como o Rodrigo falou semana passada, né, sobre a importância dos nomes e de conhecer as pessoas. É importante saber com quem nós podemos contar e para quem pedir ajuda. É importante saber que de formas diferentes, em circunstâncias diferentes, todos nós já precisamos ou vamos precisar de ajuda. É importante saber que os irmãos virão, mas que é o Senhor quem luta por nós. Versículo 21. Dessa maneira nós prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião eu também disse ao povo: cada um de vocês e seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos e meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Eles permaneceram em estado de alerta, de prontidão para qualquer necessidade. Estavam sempre acompanhados, estavam sempre vestidos, nessa época do carnaval muito importante, estavam sempre armados, estavam sempre comprometidos, estavam sempre presentes. Tem um pastor que eu sigo no Instagram, esse é dos que eu gosto, eu geralmente não sigo pessoas que eu não gosto, que eu acho que sempre tem umas reflexões muito pertinentes. O nome dele é Ian Simpkins. Ele é pastor de uma igreja que chama Bridgetown, se não me engano. Aliás, eu acho que ele não é Bridgetown, acho que é só Bridge Church. Não lembro agora. Mas o nome dele é Ian Simpkins, independente do nome da igreja que ele pastoreia. E teve uma postagem que ele fez há um tempo atrás que eu achei muito pertinente. E eu vou ler para vocês aqui, tá? Ele diz assim: vivemos numa era de notícias intermináveis. Cada tragédia, cada indignação, cada comentário está a um clique de distância. Nossas almas não foram feitas para carregar o peso de toda a internet. Jesus disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28.
Mas em vez de descanso, muitas vezes nós buscamos mais uma manchete, mais uma publicação, mais uma discussão. E há uma diferença entre estar informado e ser consumido. Estar informado nos capacita a amar. Ser consumido nos paralisa com medo. A polarização prospera quando a oração desaparece. Paulo escreveu: não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez por vocês. Filipenses 4:6. E se o que consumimos fosse proporcional à nossa intercessão? Se lemos 5 artigos sobre uma tragédia, oramos 5 vezes pelas pessoas afetadas? Se você rolar a tela e ler 10 posts que te deixam com raiva, será que elevamos 10 orações pela paz? Você não precisa carregar tudo. Isso não é para você. Nós não podemos resolver todas as injustiças, mas podemos levá-las àquele que pode. Consumir sem orar nos leva ao desespero. Consumir com oração nos leva à esperança. Quando a tragédia acontece, não reaja apenas. Responda com lamento, intercessão e esperança, que é bem parecido com o que Neemias fez. Então aqui está o convite. Limite o seu consumo. Expanda a sua oração. Consuma apenas o que você pode pedir em oração. E deixe que a oração transforme o peso do mundo em confiança àquele que sustenta o mundo. É muito fácil a gente se deixar envolver e consumir pelas notícias e por todas as demandas de coisas que a gente precisa ficar sabendo para existir no mundo hoje. E é muito louco pensar que Neemias ouviu uma notícia sobre a terra natal, né, do povo dele, e ele toma uma atitude da vida, assim. Ele não fez uma carta aberta falando, olha só que tristeza, abaixo o Império Persa, sei lá o quê. Ele não deixou a televisão dele ligada na TV Câmara o dia inteiro, vendo tudo que todos os políticos que ele não gosta estão fazendo. Mas ele orou e ele tomou uma atitude também. Ele não só orou, ele tomou uma atitude também. Ele estava disposto a ser a resposta da própria oração dele. Mas muitas vezes a gente consome tantas coisas e está atento a tantas notícias e se indispõe com tantas coisas que a gente mal dá conta de orar, quanto mais de fazer alguma coisa sobre. E aí você acaba se atendo só, tipo, fazer um comentário ou mandar para algum amigo teu falando assim, você viu que absurdo? E alguma coisa desse tipo. Mas eu achei muito interessante essa abordagem do Ian aqui no texto dele, de que a gente deve tomar cuidado para consumir apenas aquilo pelo que a gente é capaz de orar e aquilo que a gente dá conta de responder. É lógico que você vai ser informado de várias outras coisas, mas você entende o que eu quero dizer com ser consumido por essas coisas. A missão é reconstruir o muro. Mas quem está liderando esse projeto aqui não é um arquiteto, nem um engenheiro, e eu não quero causar treta entre arquitetos e engenheiros aqui, mas também não é um pedreiro, é um garçom. Se você ainda não tinha reparado, é isso. É um garçom liderando uma obra de reconstrução numa cidade. E também não tem nada contra os garçons, tá? Quem está trabalhando não são construtores experientes. São sacerdotes, são perfumistas, são comerciantes, são artesãos, são donas de casa. Quem está realizando essa construção são pessoas em condições precárias. São habitantes de uma cidade em ruínas, são pessoas pobres que mal têm o que comer. Isso é um spoiler do capítulo seguinte. Essa obra tem tudo para dar errado, na minha cabeça. Mas essa obra é de Deus. Esse sonho, esse projeto, esse elenco, quem escolheu essas pessoas a dedo para estar ali e fazer essa reconstrução, essa determinação vem de Deus. E, de certa forma, a reconstrução ela tem mais valor simbólico do que concreto. Se a gente pensar no que significavam os muros derrubados, ainda tinham pessoas que moravam lá. Não eram os nobres, não eram os militares, não eram o rei, não eram essas pessoas, mas tinham pessoas que moravam lá. E ter os muros derrubados era um símbolo tipo assim, essa nação fracassou, está em ruínas, foi derrotada, que todo mundo esquece seu nome e acabou.
Eu amo, tem algumas passagens que são muito boas, tipo, mostram a insignificância geográfica do povo judeu, que tinha umas paradas que era tipo assim: se cada um do nosso exército entrar aí e catar um punhado de terra, a gente acaba com essa cidade. E tipo, isso mostra o quão pequeno é o povo em relação a esses impérios e outros povos que guerreiam e lutam e dominam sobre eles. Mas é o povo de Deus. E, e essa obra também é de Deus. Quando Neemias fala que vai reconstruir os muros, isso tem um tom simbólico porque ele está falando de fazer algo que as pessoas vão ver, e o problema dele, o que deixou ele indignado, ele sabia que os muros estavam derrubados. Mas o problema era que ele fala assim, cara, tipo, isso é uma situação humilhante para as pessoas que moram lá, para o nosso povo. Então ela mostra que a obra de Deus é realizada através de todo tipo de gente inapta, como eu e como você também. Mas é Deus quem realiza a obra. Muitas vezes eu ouvi sobre o livro de Neemias e eu mesmo já ensinei sobre esses textos há muitos anos atrás, com uma ênfase muito interessante no símbolo da espada e da trolha. Se você não sabe, a trolha é a colher de pedreiro, é a ferramenta que se usa para construir. E tem muita gente que usa até isso como título da série, né? Tipo assim, a espada e a colher de pedreiro e sei lá o quê. Como se esses dois objetos tivessem a mesma importância na história. Mas dessa vez, esse texto me fez pensar que a obra era a reconstrução do muro. E que esses dois objetos são importantes, mas têm finalidades distintas. A trolha serve para construir e a espada serve para ferir. O chamado do povo não era para atacar, para enfrentar, para derrotar Sambalate e os outros. O chamado deles era para reconstruir os muros. A ferramenta principal da missão que Deus deu para eles não era a espada, não era a lança, não era arco e flecha, embora tivessem a sua utilidade. Sempre haverá oposição à obra de Deus. As nossas vidas são testemunho dessa obra. Ou será que elas são motivo da zombaria? As críticas de Sambalate e de Tobias até tinham um pouco de verdade. Mas se o povo se confundisse e se perdesse no seu propósito, no final do dia, os muros não teriam sido erguidos e Sambalate estaria certo. Qual é a nossa ferramenta principal para cumprir a missão de Deus? Qual tem sido o nosso instrumento para corresponder com o chamado de Deus? É alguma estratégia de dominação cultural? São os nossos smartphones, redes sociais? É a política? É uma programação ou grandes eventos? São os nossos hobbies? A nossa moralidade? O nosso intelecto? A nossa teologia? É a nossa moralidade, nosso juízo de valores contra o descrente? Qual tem sido o nosso instrumento para corresponder com o chamado de Deus? Quando o mundo lá fora olha para nós, enquanto a gente realiza a missão que Deus nos deu no nosso dia a dia, o que eles veem nas nossas mãos? Onde está a nossa atenção? O que essas pessoas veem nos nossos olhos? A nossa luta não é contra carne e sangue. Nem toda zombaria exige uma ofensa. Nem toda ofensa deveria provocar uma reação. Nem todo post merece um comentário. Nem toda ameaça é um ataque real. Nem toda guerra se trava na internet. Mas no fim do dia, a resposta está na altura dos muros. O sucesso da obra de Deus não se mede na contagem de corpos adversários, mas o testemunho está nos tijolos que nós edificamos como igreja. O reino avança fazendo discípulos e não calando inimigos. Porque o que calou e frustrou os planos dos inimigos não foi a força física e a imponência dos israelitas. Foi a determinação deles de corresponder com o chamado e a obra de Deus. E se um relógio quebrado está certo 2 vezes por dia, não sei se já viu esse ditado, acho ele ótimo, pelo menos em uma coisa Sambalate estava certo. Lá no versículo 2, ele disse: será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho
e de pedras queimadas? Sim, Sambalate. A obra de Deus é feita de pedras vivas, tijolos rachados, pedras queimadas e entulho que foram ressuscitados com Cristo e que seguem fazendo discípulos, tornando entulhos em pedra de construção. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5 diz isso. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. Vamos orar?